Shana Tová Umetuká, que nós tenhamos, que você tenha um ano bom e doce. À tarde com a Torá, trazendo nesse dia 25 de Elul, 5.783, a contar da criação. Estamos no dia 11 de setembro do ano de 2023, da nossa era comum. Hoje, 25 de Elul, é exatamente o dia da criação, segundo os nossos sábios, quando Deus fez no princípio, Bereshit, Gênesis, né? Veio criar todas as coisas e todas as coisas vieram a existir. Então hoje, 25 de Elul, é exatamente o dia da criação, né, de todo o universo. Então nós estamos na data da criação, 25 de Elul, e no sexto dia, né, na sexta-feira, no sexto dia, na parte da tarde, segundo os nossos mestres, foi exatamente quando Deus criou o ser humano, né? Então, Rosh Hashanah é de fato o aniversário da criação do homem, do ser humano. E hoje, 25 de Elul, é o dia da criação, né? Onde Deus veio fazer toda a obra da criação. Por isso que em Gênesis, Bereshit, no princípio, você ouve lá, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexto dia, foi o dia que Deus criou o ser humano, o homem. Então, nós vamos dar uma olhadinha sobre isso daí, ok? Então, 25 de Elul, 5.783, a contar da criação, 11 de setembro de 2023, da era comum. Temos aí, né, as nossas preparações exatamente para a questão de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, 5.784. Então, nós podemos até quinta-feira ao pôr do sol, nós podemos cumprimentar uns aos outros com Shana Tová Umetuká, que significa, né, que você tenha um ano bom e doce, e também você pode cumprimentar as pessoas com Ketivá Ve'Hatmá Tová, né? Que significa seja inscrito e selado no livro da vida, né? Então até quinta-feira ao pôr do sol nós estaremos aí com Shana Tová Umetuká, que você tenha um ano bom e doce, e Ketivá Ve'Hatmá Tová, que você seja inscrito e selado no livro da vida, né? Aí as outras saudações, a véspera e no dia, nós vamos comentando aqui sem sombra de dúvidas. Em Rosh Hashanah, uma das coisas que marcam exatamente Rosh Hashanah é a questão de que nós estamos ainda dentro do mês de Elul, na transição para o primeiro dia de Tishrei, que é Rosh Hashanah. Então o mês de Elul traz para nós a questão do reino no campo, bem como também os exames introspectivos, né? Onde nós vamos renovar votos, né? Promessas, planos, projetos diante de Hashem. E também em Rosh Hashanah nós temos aí um jantar especial de Rosh Hashanah, que temos aí alimentos, né? Todos eles têm significados, têm sentido, têm mensagens, né? Para trazer a cada um de nós, né? São os alimentos simbólicos para que tenhamos de fato um ano bom e doce, né? E nós vamos estar aí comentando alguns desses alimentos aí até a próxima sexta-feira. Para fazermos, né, cumprirmos aí o nosso protocolo, por assim dizer. Então hoje nós estamos no segundo dia da semana e nas nossas leituras especiais em preparação para Rosh Hashanah, última semana de Elul. Então hoje nós temos a leitura no livro de Gênesis, né, na continuidade, o capítulo 21, né, que vai do 1 ao 34, que é a leitura, né, da Parashá da semana. E hoje nós temos aí em Gênesis, Bereshit, capítulo 21, versos 5 e 8, e também nós vamos ter a leitura, né, de alguns versos aí no princípio da criação,
justamente por causa do dia de hoje, né? 25 de Elul é o dia da criação. E em Rosh Hashanah, né, nós temos aí então, de fato, um ano novo judaico, que os nossos mestres falam exatamente sobre essa questão, né? Exatamente estarmos comemorando não apenas a criação do universo, mas essencialmente a criação do ser humano, ok? Então, capítulo 21 de Gênesis, hoje nós temos a leitura nos versos 5 a 8, na continuidade sobre a questão do nascimento de Yitzhak. Então diz assim, versos 5 a 8. Abraham tinha 100 anos de idade quando seu filho Yitzhak nasceu. Sará disse, Deus deu-me riso, todos que ouvirem sobre isso alegrar-se-ão comigo. E ela disse, não fosse por Deus Todo-Poderoso, quem poderia sequer sugerir a Abraham que Sará amamentaria filhos? Mas eis que dei à luz um filho em sua velhice. A criança cresceu e foi desmamada aos 24 meses, né? Portanto, 2 anos, né? Abraham fez uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado e convidou todas as pessoas importantes da sua geração. Houve uma grande festividade dentro dessa questão do momento, né, que Isaac é desmamado. Abraham tinha 100 anos, né, e Sará, ela tinha 90 anos. E já tinha passado o tempo, né, da sua natureza, né, de dar à luz a filhos, mas aí aconteceu algo milagroso, né? Não, o filho não foi nenhuma obra sobrenatural no sentido de que não houve participação de Abraham, né? Então, realmente, Deus abençoou Abraham e Sará para que realmente tivessem, né, a restauração do seu vigor físico, e eles então, né, coabitaram, e aí Sará deu à luz a Yitzhak. Quando nós temos aí sobre a questão da festa, né, de desmamar, e todos foram convidados aí, segundo o Talmud e o Midrash traz para nós que, como houve aquele episódio em que Avimelech, né, o rei, tomou, né, a Sara para ser a sua mulher, e o anjo do Senhor não permitiu que ele tocasse em Sará. Então, para que houvesse, né, realmente assim, caísse por terra toda e qualquer fofoca, né? O povo gosta de uma fofoca, não é verdade? O lashon hará, né, a língua má, né? Então, para que ninguém pudesse dizer que o filho de Sará era do rei Avimelech, né? Então, Yitzhak, ele era a fotocópia, por assim dizer, de Abraham. Era a cara do pai dele, né? E na sua juventude, Abraham, ele estava muito bem no seu vigor físico. Então, Yitzhak, né, na sua juventude, quando os dois estavam juntos, ninguém sabia quem era o pai e quem era o filho, porque a identidade pareciam irmãos gêmeos, né? Mas gêmeos no duro mesmo, né? Era a cara de um, focinho do outro, né? Então, quando ele foi desmamado, né, aos 2 anos, então Sará, Abraham convida todos para uma grande festa, e Sará, ela convida todas as mulheres que têm crianças, né, de peito, né, crianças que estão amamentando, para que levassem os seus filhos, né, que estavam sendo amamentados no peito. E durante a festividade, segundo os nossos mestres, né, do Talmud, na Mishnah, fala que Sará, ela amamentou todas as crianças que ali estavam na sua festa. Todas as crianças, todos os nenês que ainda estavam se amamentando no seio de sua mãe, Sará amamentou todos estes nenês naqueles dias, né? E ao mesmo tempo, né, o nenê de 2 anos, Yitzhak,
ele já era a fotocópia do seu pai, o xerox perfeito do seu pai. Então as pessoas viram que não tinha como fazer uma fofoca, querendo dizer que Issaque não fosse filho de Abraão. Bem como também, né, nesse mesmo sentido, a Sará, ela, ao amamentar os filhos, né, das suas convidadas, ela estava demonstrando de forma clara que ela deu à luz àquela criança, que não foi adotada coisa nenhuma, entendeu? Então, realmente, Sara tinha leite em abundância e ela pôde amamentar todos os nenês que vieram para a festa quando Issaque foi desmamado, né? Então, são acontecimentos, segundo os nossos mestres, para realmente fechar a boca dos fofoqueiros. Porque os fofoqueiros é uma praga, né? Tem fofoqueiro para todo lado, meu Deus do céu. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado aí, última semana de Elul, início de Rosh Hashanah, daqui a pouco. Então nós precisamos aí renovar o nosso propósito junto a Hashem, né? Que nós não vamos ser fofoqueiros, né? Nós não vamos ser fofoqueiros, né? Que nós vamos realmente lutar contra a nossa má inclinação, que nós vamos lutar contra o mau caráter e não vamos aí, em hipótese nenhuma, dar margem para as fofocas, né? Então esses acontecimentos estavam relacionados com Abraham, Sará e Issaque, né? Fazendo com que de fato, nesse sentido, nós tivéssemos aí uma geração de importantes feitos, importantes fatos, importantes decisões. Então, por isso, Issaque foi o primeiro bebê a fazer Brit Milá, a circuncisão ao 8º dia, vem mostrar exatamente, dentro da visão judaica para o povo judeu, né, uma nova geração, um novo propósito diante de Deus, e todo aquele que realmente abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estão também trazendo esse propósito junto a Hashem. Então, por isso, né, contagem regressiva, né, para o nosso Rosh Hashanah, bem como a nossa Teshuvah, o mês de Elul trazendo para nós a visão exata sobre a questão do rei que está no campo, está pronto para ouvir o seu povo, os seus súditos, ouvir o clamor do seu povo, né? Por isso que o Alter Rebbe, ele nos fala sobre a questão do rei no campo, dizendo a seguinte parábola: um rei retorna à sua cidade após uma longa ausência e os habitantes vão ao campo para saudá-lo. Quando o rei entra no campo, ocorre um novo fenômeno. O campo iguala todas as pessoas que estão ali. Agora, pela primeira vez, praticamente, né, cada um tem permissão de saudar o rei de forma livre e espontânea. Todas as decisões que geralmente o separam do povo são anuladas. O rei, por sua vez, recebe cordialmente cada um. Esse fenômeno não ocorre fora do campo, pois dentro da capital e certamente dentro do palácio, somente dignatários selecionados podem ter acesso ao rei. E ali, né, no palácio existe todo aquele protocolo, né? Para chegar até o rei tem que passar por um monte de coisas, por um monte de entrevistas, etc. e tal, né? Mais revistas, né? Qual o sentido da sua visita, o que você tem, o que você não tem. Então, quando o Alter Rebbe traz essa visão, essa parábola, né, do rei retornando ao palácio, e ele tem que passar pelo campo para chegar ao palácio, só que o povo naquele momento ele sai exatamente ao encontro do rei, para saudá-lo, cumprimentá-lo, e aí o rei vê naquele momento que todos se tornam iguais. E nesse sentido, o rei então ele vai, sem sombra de dúvidas, ouvir o seu povo, vai estar com o seu povo.
né? E esse sentido aí, né, o rei, sem sombra de dúvidas, está simbolizando o único Deus, o Senhor de todas as coisas. Então, o Walter Eber explica que durante o mês de Elul, os judeus vão aos campos espirituais para encontrar a luz do semblante de Deus. O brilho dos 13 atributos de misericórdia também estão registrados no versículo que diz: que Deus ilumine seu semblante para você e seja gracioso com você, como está em Bamidbar, Números capítulo 6, verso 25. Esse despertar do alto, ou seja, a manifestação divina, exibe a bondade da recepção de Deus, a bondosa recepção de Deus para com o seu povo, como uma expressão agradável de todo aquele que se aproxima dele, tanto judeus como não judeus, que realmente o reconhece como o único Deus. E além disso, é uma época propícia para se aproximar de Deus com os seus pedidos pessoais, né? É um momento de você abrir o seu coração para Deus, conversar com Deus. Então, o acrônimo do mês de Elul, né, é o acrônimo de eu sou do meu amado e meu amado é meu, como nós já vimos esses dias todos, né? E ele ilustra exatamente esse conceito, né? Elul, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Os nossos mestres falam que a primeira letra, Aleph, né, de Elul e eu sou, né, representa exatamente no hebraico Ani, né? Ani significa eu, né? Então aí esse Ani, ele está conectado diretamente a princípio com o povo judeu, e todo aquele, como diz tanto Torá como os profetas e salmos, né? Todo aquele que se aproxima de Deus crendo e confiando nele como o único Deus redentor e salvador. A segunda letra que nós temos então em Elul, que é o Lamed, né? Está exatamente do meu amado. Então a primeira letra Aleph tem conexão, eu sou do meu amado, e a segunda letra, né, Lamed, né, e tem conexão do meu amado, ou seja, Aleph, Ani, né, eu. A segunda letra Lamed representa do meu amado, então eu sou do meu amado, é a primeira parte do versículo. Então, nesse sentido, em hebraico, Ledodi, né, do meu amado, Ledodi representa exatamente o Deus Todo-Poderoso. Essa é a ideia, né, de que o coração do doador está junto ao coração do recebedor e vice-versa. Por quê? Porque a estrutura desse versículo, né, eu sou do meu amado é meu. Essa estrutura, ela traz exatamente que o rei e o povo está face a face. Ou seja, dentro desse aspecto, significa exatamente que eu sou do meu amado é meu, então são olhos nos olhos, coração com coração. E é por isso que realmente cada um é o coração do outro, né? O coração de Deus, numa linguagem humana, o coração de Deus é o seu coração. O seu coração é o coração de Deus. Então são olhos nos olhos, coração no coração. Então aí há exatamente a revelação, a manifestação de cima para baixo e a revelação de baixo para cima, formando exatamente um equilíbrio saudável, uma fusão entre o divino e o humano, né? Faz essa fusão. Então Ani, Dodi, Ledodi, né? Li. Ou seja, eu sou do meu amado é meu. Então, como nos tornamos, né, de fato, o coração de Deus? Isso se consegue por meio de unidade. A unidade do povo judaico traz exatamente esse coração a coração. E é o exemplo para nós, Benei Noah, que nós precisamos ter unidade para termos coração com coração, com Deus. Então nós precisamos buscar e manter de fato essa unidade com Deus, para que juntos nós possamos de fato termos olhos nos olhos, coração a coração. Você e Deus, Deus e você, certo?
Então, quando o rei entra no campo, todos se tornam iguais. Portanto, aprendemos desse exemplo que quando o rei, que é Deus no caso específico, ele entra no campo, nos tornamos iguais perante ele e, portanto, estamos unidos. Por isso, estar com Deus em união e unidade, para que tenhamos olhos nos olhos, coração no coração. E nesse sentido, então, né, nós podemos unificar o amor divino, o amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus, e nos tornarmos, então, o seu coração. Esse exemplo ilustra o divino serviço do mês de Elul, em que despertamos, né, de baixo para cima, ou seja, nós realmente nos elevamos para o encontro com Deus, para receber o seu amor, e nós podemos realmente dar o nosso amor para Deus. Então nós mantemos assim um equilíbrio saudável, o divino e o humano, um equilíbrio para a fusão, olhos nos olhos, coração no coração. Então, nesse sentido, amados, mais uma vez, nós estamos aí focados dentro da questão de união e unidade que o mês de Elul traz para nós, ok? Alguns aspectos que nós queremos trazer para os amados aqui, né, sobre a questão de Rosh Hashanah, os alimentos simbólicos, né? 3 são os alimentos simbólicos essenciais, que é exatamente a maçã, os pães especiais de Rosh Hashanah, a halot, e o mel, né, o devash, mel, né? E somando a esses 3 elementos importantes de Rosh Hashanah, a maçã, halot e o mel, então nós temos também questão de frutos e alimentos especiais, que também vão estar fazendo parte da nossa mesa especial de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, ok? Então a maçã, por exemplo, né, nós vamos ter aí um momento em que nós vamos mergulhar a maçã dentro do mel, né, e antes de nós desfrutarmos, né, da maçã e do mel, então nós temos aí a bênção, né, Yeri Ratsom Lefaneha Sheteredesh Aleno Shanatoval Metuká, que significa: possa ser tua vontade, a vontade de Hashem, renovar para nós um ano bom e doce, né? Os pães especiais de Rosh Hashanah, melhor dizendo, as halot, elas têm uma peculiaridade nesta época de Rosh Hashanah, porque eles não são as halot tradicionais, compridas, elas são redondas, né? Então as halot, elas serão redondas em Rosh Hashanah. E essa questão, né, de forma bem simples e objetiva, o formato, né, dos pães especiais de Rosh Hashanah serem redondas, que significa exatamente continuidade e eternidade. Continuidade e eternidade, um círculo que não tem começo e nem fim. E isso representa exatamente que também não há, está sem ângulos, não há arestas, né, e coisas semelhantes a isso, né? Então isso significa que nós precisamos buscar, pedir e clamar a Hashem que nós tenhamos um ano sem conflitos, um ano novo sem conflitos. Então por isso, né, os pães especiais de Rosh Hashanah, né? Também, né, tem essa outra peculiaridade que o pedaço de pão especial de Rosh Hashanah, em todo o Shabbatot nós temos o pão mergulhado no sal 3 vezes. Aqui nós vamos mergulhar o pedaço de pão no mel, né, e não no sal como é o habitual. E justamente dentro desse mesmo sentido, né, que nós tenhamos um ano sem conflito, que seja um ano bom e doce, né? A bênção da halot é o Hamotzilech Min Haaretz, né? Depois nós temos aí a questão do mel,
que faz parte dessa questão essencial, não somente da maçã e do pão especial, a halot especial de Rosh Hashanah, mas todos os alimentos, todas as frutas e frutos, né, que nós temos aí durante Rosh Hashanah, você poderá mergulhar no mel sem sombra de dúvidas, né? O mel, que no hebraico é devash, equivale ao valor de Ave HaRachamim, que significa o Pai misericordioso, né? Então tem o mesmo valor numérico, a devash, mel, para com Pai misericordioso no hebraico, que é Ave, Pai, Ha, o, né? É um artigo aí, masculino no caso, Rachamim, misericordioso, né? Ou as misericórdias de Hashem. Então, dessa forma, o mel sempre vai representar a esperança de que a sentença decretada pelo Supremo Juiz, né, venha realmente de forma amenizada com a sua compaixão, né? Então, esses são os significados sobre maçã, halot e mel, né? Depois nós vamos ter aí também na nossa mesa, teremos aí o alho poró, a selga, a tâmara, né, abóbora ou cenoura, né, teremos o feijão, teremos romã, peixe, né, cabeça de peixe e alimentos que devem ser evitados, né, principalmente nos 2 primeiros dias de Rosh Hashanah, são exatamente coisas temperadas com vinagre, né, vinagre, tira fora, ou raiz forte, né, para não ter um ano amargo. O propósito é esse, né, vinagre e raiz forte, para não ter um ano amargo. As nozes também não são ingeridas, né, não se come nozes nos 2 primeiros dias de Rosh Hashanah. E o motivo é simples, né, da questão das nozes, porque as nozes normalmente dá pigarra, né, e isso significa que atrapalha as preces aí, né, é uma coisa horrível, né, de vez em quando a gente tem essa pigarra aqui, e a gente tenta eliminar, e é complicado, e realmente é coisa feia, né, essa pigarra, né. Então, por isso, nozes nos 2 primeiros de Rosh Hashanah não é feito aí, né? E outro detalhe que nós temos aqui sobre a questão das nozes, né? O valor numérico da palavra noz no hebraico, que é egoz, ela tem o mesmo valor da palavra het no hebraico, het, que significa pecado, né? Também conhecido como avon, né, Avon, que também simboliza pecado, né, sem o Aleph, né. Então temos essas características aí. Os demais alimentos e os seus significados nós estaremos aí falando no transcorrer do dia aí. Outros aspectos que nós queremos trazer para os amados aqui, dentro do mês de Elul, né? O mês de Elul tem muitos significados profundos e importantes para que nós possamos estar aí fazendo a nossa reflexão, ok? Então, o Elul é o 6º mês a contar de Nissan, que é o mês de Pesach, né? E ele é automaticamente o último mês do ano, né? Que é o 12º mês, né? O mês de Elul. O período, né, de Elul, ele é conhecido como um período de reconciliação, né? Reconciliação. Pois nós estamos perto exatamente de Rosh Hashanah, que significa julgamento, né? E logo em seguida, no primeiro dia de Rosh Hashanah, além de nós estarmos dentro do julgamento, ainda nós temos 10 dias temíveis, chamados 10 dias temíveis, até Yom Kippur, onde nós passamos realmente por um processo
de juízo, ok? O nosso destino ele é selado no Yom Kippur. Então, desde Elul, Rosh Hashanah e até o 10º dia de Tishrei, nós estamos em período de reconciliação e juízo, ou juízo e reconciliação. Ou seja, Elul traz para nós reconciliação, para que nós possamos chegar no dia do julgamento de Rosh Hashanah, já mais, como diz o outro, com a nossa balança mais leve, certo? E com o peso de consciência mais leve. Mas aí não termina, temos ainda 10 dias temíveis até Yom Kippur, onde nós vamos aí estar, né, confessando os nossos pecados, reconhecendo a realidade das nossas falhas e pecados, confessando a Hashem, fazendo o Teshuvah, ou seja, um retorno para Deus, para um genuíno e verdadeiro arrependimento. E aí então em Yom Kippur é que nós seremos selados definitivamente para o ano novo 5.784. Ou seja, Elul, né, 30 dias mais 10 dias do primeiro mês do ano, 40 dias, nós temos aí um aspecto no sentido de realmente colocar a nossa alma de molho, o nosso consciente, o nosso intelecto, o nosso coração, a nossa alma, colocar realmente de molho na presença divina, ok? Antes de continuarmos, né, vamos fazer um brinde. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nichya b'divaro. Amém. Saúde, hein? O nosso café tradicional da dona Edna, né? Vamos ver aí as pessoas que virão tomar café aí da Edna, né? Vamos ver aí. Baruch Hashem. Então, continuando, amados. Então, desde os tempos antigos, realmente, nós temos aí essa questão de Rosh Hashanah, Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur, um período de reconciliação, né? Quando as tábuas da lei, as primeiras tábuas foram quebradas, porque o povo judeu cometeu o pecado do bezerro de ouro, Moisés voltou a subir ao monte e lá suplicou por misericórdia e perdão. Deus aceitou a sua súplica e disse, como consta lá em Êxodo, Shemot capítulo 34, talha para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras. E então Moisés subiu no dia de Rodesh de Elul, no primeiro dia de Elul, e lá permaneceu durante 40 dias, até o dia 10 de Tishrei. Entendeu? Os 40 dias aí, primeiro dia de Elul, e Moshe só desceu do monte, né, com as novas tábuas no dia 10 de Tishrei, que é exatamente o dia da expiação, o dia do perdão, Yom Kippur. Então, nesse dia, quando Moshe desce do monte Sinai com as novas tábuas escritas pelo dedo de Deus, então Moisés está trazendo ali a resposta ao povo. Deus nos perdoou. Entendeu? Então, entre o Rosh Chodesh de Elul e o dia 10 de Tishrei, foi estabelecido para todas as gerações como um período de reconciliação, arrependimento e perdão. Elul, reconciliação, Rosh Hashanah, arrependimento, Yom Kippur, perdão. Ok? Então, nesse sentido, os 3 itens aqui, né, é uma somatória de Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ok? Então, os dias de Elul são particularmente adequados para o arrependimento genuíno, ou seja, Teshuvah, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Elul também, né, nós temos aí a questão da revelação, da manifestação da misericórdia divina, onde tem aí os 13 atributos de misericórdias do único Deus Todo-Poderoso. É quando ele estende a mão
para receber todo aquele que quiser retornar a ele, né? Então Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então esse período, né, ele é um período realmente de recitação de preces numerosas, de arrependimento. O nosso serviço a Hashem, ele fica mais intenso, por isso nós temos as nossas preces diárias, além das leituras normais de salmos, temos o acréscimo de mais 3 salmos diariamente, e mais o Salmo 27, até Yom Kippur, né? E alguns têm o costume de ir até o final de Sukkot, né? Também tem essa questão aí. Então, por isso, né, nós temos diante de nós a questão reconciliação, arrependimento e perdão, né? O jejum substitui o sacrifício oferecido a Deus, né? Então nós temos aí os nossos mestres, os nossos sábios, falando para que nós tenhamos a noção que o jejum substitui os sacrifícios do Beit HaMikdash, né? Que as nossas preces substituem os sacrifícios do Beit HaMikdash, né? Como diz lá, se não me falha a memória, Oséias, né? Que fala realmente que os frutos dos nossos lábios sejam realmente como um sacrifício para Hashem. Então, as nossas preces, a nossa confissão de pecado, o nosso arrependimento, a nossa techuvá, né, ela é muito importante para que nós possamos realmente termos como substituição aos sacrifícios no Beit HaMikdash, né? Algumas alusões do mês de Elul que nós temos aí sobre essa questão exatamente das letras iniciais, né? Onde nós temos Ani, Ledodi, Vedodi, Li, que nós já sabemos, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, as palavras de Elul, elas configuram, né, o Aleph, o Lamed, o Vav e o Lamed novamente, que é essa conexão com Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3. Então, essa frase, né, ou este versículo, como queira, do mês de Elul, é de fato uma aproximação de todo ser humano que busca refúgio em Deus, a começar pelo próprio povo judeu, que é o exemplo a ser seguido. E através do quê? Da techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E a aproximação, ela é recíproca, né? É por isso que o mês de Elul fala que o rei está no campo, se referindo a Deus. Deus está acessível. Ele não está separado do seu povo, ele não está separado de você. Por que isso? O mês de Elul, né, os nossos mestres focam muito essa questão aí. Porque muitas vezes nós mesmos, apesar de estarmos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, muitas vezes nós achamos que Deus está lá no fim dos céus, muito distantes de nós. Então Elul, ele vem trazer para nós essa mensagem de Shir Hashirim, capítulo 6, verso 3, né? Ani Ledodi Vedodi Li, eu sou do meu amado é meu, justamente para mostrarmos isso. Como que é possível duas pessoas que se amam viverem isolados, separados toda a vida? É impossível isto. Mas os amados, eles se encontram pessoalmente, olhos nos olhos, coração com coração. Então o mês de Elul vem trazer para nós exatamente essa questão. O nosso Deus, o rei, o grande rei, ele quer esse encontro conosco, olhos nos olhos, coração no coração. Então, por isso, quando realmente nós fazemos techuvá a contar do mês de Elul de uma forma muito mais profunda, real, viva, verdadeira, honesta e muito elevada, então nós temos esse encontro com Deus de uma forma mais especial, que deve continuar por todo o novo ano que vem pela frente.
Nós não podemos deixar com que haja uma separação entre os amados. Assim como duas pessoas se amam, e o que mais as duas pessoas que se amam querem? Estar juntas, viverem juntas, compartilhar tudo juntas. Então, se duas pessoas, dentro de uma visão humana, para nós compreendermos o valor do amor, para que nós possamos compreender o valor do amor espiritual, o valor divino do amor de Deus para conosco, e esse amor divino que nós precisamos ter por Deus. Então, Elul, ele nos capacita de uma forma mais elevada, mais espiritual, a compreendermos essa realidade e vivermos essa realidade. Então, aquela questão, muitas vezes, duas pessoas, ou vamos dizer, de uma forma específica, né? O que vale também para outras formas, né? O marido e a esposa, pais e filhos, filhos e pais, duas pessoas amigas, parentes, né? E etc e tal. Pessoas que se amam verdadeiramente, baseado em Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, as pessoas que realmente se amam, o que mais elas querem? Estarem juntas e não separados. Já pensou o marido e a esposa que se amam verdadeiramente? Um fica lá na China, o outro fica lá na Argentina. E aí? Vão viver toda a vida separados desse jeito? Que amor é esse? É um amor muito doido, né? Que muita gente está vivendo por aí. Mas não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro é de romper barreiras, obstáculos, distâncias. Não tem chuva, não tem frio, pode chover canivete aberto, pode vir tsunami, pode vir tempestade. Aqueles que se amam vencem tudo para poderem estar juntos. Esses são os desafios que traz para nós Elul, para o novo ano, ou o ano novo, 5.784, onde sim, teremos pela frente muitas barreiras, dificuldades, teremos aí desafios a enfrentar, mas nós precisamos colocar o amor a Deus e o amor ao próximo, realmente baseado em Levítico 19:18, para vencermos tudo e todos. Senão nós vamos ser que nem aquele cachorrinho que tem medo, enfia o rabo no meio das pernas e sai pro cantinho. E aí, não vira nada. Então, o verdadeiro amor, ele te faz gigante. Ele te faz realmente forte, para que você possa lutar para viver o seu amor, para viver com o seu amor. E é isso que temos para nós, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Eu sou do meu amado é meu, ponto final. Quem vai separar-me do meu amor? Quem vai me separar da minha pessoa amada? Nada e ninguém. Porque pela força e pelo poder do amor, eu venço todas as barreiras, todos os desafios, todos os obstáculos. É isso que nós precisamos vivenciar. O nosso Deus, não tem outro amor comparado a Ele. Não existe outro Deus como o nosso Deus. E é por isso que nós precisamos realmente vencer tudo e todos por amor ao nosso Deus. Eu quero estar com Ele, eu quero viver com Ele. E a resposta é recíproca do nosso Deus. E como Ele é o único todo-poderoso, nada melhor do que estar em suas mãos. E ponto final, entendeu? Então é isso daí. Então por isso, né, essa aproximação com o nosso Deus, ela é de forma recíproca, estendendo-lhe a sua mão. Ele estende a sua mão para nós, como nós estendemos a nossa mão. Meu amado, me ajuda, me socorre, me sustenta. Meu amado, assim como eu sou de ti, meu amado, tu és meu. Ajuda-me, socorre-me. Então ele estende a sua mão, ele agarra a nossa mão e nos sustenta nessa caminhada, nessa jornada complicada, difícil, cheia de aflições, conflitos que nós estamos vivenciando nos 4 cantos do nosso planeta. E fora dele, ou sem ele, nós estamos condenados ao fracasso, à derrota e ao abismo. Essa é a realidade, ok? Então por isso,
nós temos aí, né, a letra hebraica, né, para o final de cada uma dessas 4 palavras, né? Então nós temos Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Então nós temos em cada palavra, no final de cada palavra, nós temos o Yud. Então nós temos Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Então nas 4 palavras nós temos no seu final o Yud. O Yud, ele tem um valor numérico de 10. 10 vezes 4 igual 40. Então isso significa, né, os 40 dias do ano reservado para a introspecção e o arrependimento, que tem início no primeiro dia do mês de Elul e findam no dia de Yom Kippur, 40 dias. Por isso em Rosh Hashanah não se encerra. O primeiro dia do ano novo não se encerra nada disto, que é exatamente qual aspecto que nós temos aí: reconciliação, arrependimento e perdão. Você não pode parar no meio do caminho, você tem que ir até o fim do caminho. Começa no primeiro dia de Elul e vai até Yom Kippur, 40 dias. Por isso, os nossos sábios trazem para nós o Yud. No final das 4 palavras, temos o Yud, tem um valor numérico 10. Então, Yud vale 10. 10 vezes 4 igual 40. Então, é o período da nossa introspecção e da nossa techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E nesse sentido, nós precisamos chegar até Yom Kippur, né, dentro desse aspecto aí, ok? Amanhã nós vamos falar o que significa o mal, Hashem Elokecha, et levavecha, veet levave, zarecha, e também o Mishloach manot ish, lerehu, o matanot laevionim. Mas é amanhã que nós vamos ver isso, né? Então a tradução fica para amanhã. Ok? É isso daí, amados. Grato pelas preces, pelas bênçãos que lançaram aí em nosso favor para o nosso plantão. Graças a Hashem e às vossas preces. Foi um plantão tranquilo, sem novidades nenhuma, né? E agora vamos aí dar continuidade à nossa preparação para Rosh Hashanah. Até amanhã. Shalom, shalom.